Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Foi golpe. Sim, contra Dilma, foi golpe, disse Luiz Inácio, lá no Uruguai ou na Argentina? Agora me perdi aqui. Mas disse no Rio Prata, Luiz Inácio. Luiz Inácio assertivamente colocou contra a parede os meios de comunicação de massa que ficam muito bravos, enlouquecidos, se porventura alguém diz para eles a verdade dos fatos. Foi golpe contra Dilma e teve golpista. E como já diria Paulo Henrique Amorim, a mídia no Brasil é o PIG, o Partido da Imprensa Golpista. Eu vou falar sobre isso hoje, mas eu queria pedir para você se inscrever no canal antes, dar um curtir, comentar esse vídeo e, se puder, fazer um superchat se estiver vendo ao vivo ou um valeu demais se estiver assistindo depois. Vai com fé. É o seguinte, nós, blogueiros, realizamos em 2010 um encontro no Sindicato dos Engenheiros de São Paulo. Eu não vou citar o nome aqui, mas vários organizadores. Tem até hoje, como resultado daquele encontro, o Barão de Tararé, presidido pelo Altamiro Borges Miro. Tínhamos ali, entre outras tantas pessoas, Paulo Henrique Amorim, que havia, por sugestão de um deputado do Pernambuco, Fernando Ferro, adotado o clássico PIG. E o Paulo Henrique falava da imprensa como golpista, não só porque a imprensa tinha tentado destituir o Lula da presidência em 2005, porque teve também em 2005 uma tentativa de derrubar um presidente eleito democraticamente, o Mensalão, que até hoje não se provou. Até hoje ninguém sabe, ninguém viu a mesada, os olerites, os depósitos mês a mês na conta daqueles que teriam recebido dinheiro do governo, dos Correios, das estatais, para votar a favor de Lula, que já tinha uma popularidade imensa naquele período. Cadê o Mensalão? Cadê a prova do Mensalão? Ela não existiu, e mesmo assim, a Globo, liderando todo esse processo, com Folha, Estado, cunharam essa palavra e fizeram de tudo para que Lula fosse deposto. Lula arregaçou as mangas, deixou demitir quem tinha que ser demitido. Aliás, aqui eu quero dizer que acho que Lula ali deixou demais, né? Deixou o Zé Genuíno para a prisão, Zé Dirceu e outras lideranças, deixou Bush, que praticamente se associada por aquela mídia. A gente teria que ter enfrentado aquilo de maneira mais aguerrida, impedido que aquilo avançasse como avançou. Havia condições políticas, inclusive, para conseguir resistir de forma mais dura àquela tentativa de golpe. Sim, amigos e amigas, a mídia foi ao golpe também em 2005 e não conseguiu. Em 2006, no dia seguinte da eleição, João Dória de Camargo estavam liderando o movimento Cansei, com apoio de quem? Da mídia golpista. Vai, mas ela é golpista por quê? Porque, na época da ditadura, a Folha de São Paulo emprestava seus carros de distribuição de jornal para agentes prenderem comunistas. A Globo cresceu às custas dos acordos que fez com os governos ditatoriais. O SBT é subproduto de uma concessão fajuta no governo Figueiredo. Sim, a mídia sempre teve comportamento golpista no Brasil e por isso ficou horrorizada de ver o Lula dizer exatamente a verdade. Foi golpe contra Dilma.
Mas é só de 64 para cá? Nina, não. A mídia, liderada por Carlos Lacerda, detonou e levou Getúlio Vargas ao suicídio. Tanto que no dia do velório, do enterro de Getúlio, os jornais foram atacados no Rio de Janeiro. As sedes dos jornais foram atacadas porque foi liderado por Carlos Lacerda e pelos veículos de comunicação, à época golpistas, a derrubada de Getúlio. Boa parte você pode ler lá no Chateau, do Fernando Moraes, ou mesmo no livro de Samuel Weiner, Minha Razão de Viver. Está lá como a mídia se comportava, liderada pelos derrotados paulistas que queriam que o Brasil ficasse na eterna política do café com leite, onde eles revezavam poder com Minas quando bem entendiam, e todo o resto do país ficava de fora. Essa elite que controla os veículos de comunicação no Brasil sempre foi golpista. E aí, quando você pega e esfrega na cara desse pessoal que Dilma foi golpeada, eles se lembram que eles estavam ali fazendo golpe. Isso pega mal, o Merval quase chorou. Eles estão bravos, eles ficam possuídos. Onde já se viu falar uma coisa dessa? Fizemos jornalismo. Tinha uma pedalada. Eles derrubaram a Dilma num processo liderado por um bandido chamado Eduardo Cunha, que queria colocar um outro bandido chamado Michel Temer na presidência da República. É nesse golpe arquitetado onde o Bolsonaro dedicou o voto à Ustra e que não teve um jornalista ou uma jornalista sequer para condenar aquela declaração horrenda que saudava a tortura no momento do golpe. Porque foi golpe. Mas tem uns intelectuais da USP que dizem que não. Porque são golpistas também, porque fazem acordo com golpistas, porque subiram no cavalo branco do golpismo para ascender, inclusive dentro desses veículos da mídia. Eles cresceram e agora assinam colunas, fazem comentários, ganham uns parangolé, têm um pouco mais de estatura, porque assinaram junto com os golpistas a condenação de Dilma Rousseff, uma mulher eleita democraticamente e honesta. Bom, mas a Dilma cometeu erros. E aí, com os erros? Ela pode ter cometido erro, isso não permite golpe. Erro na economia ou erro na política, tanto faz. Isso não justifica golpe. E é preciso cravar na pedra, escrever, marcar que foi golpe. Inclusive, para honrar a memória de pessoas como Paulo Henrique Amorim, que morreu naquele momento também por ter assumido o lado da verdade histórica. Porque também acabou sucumbindo, porque um veículo de comunicação onde ele estava assumiu o golpismo, a Record. E Paulo Henrique foi demitido no meio do tiroteio todo. Essa mídia golpista e de jornalistas canalhas que não valem nada e que ficam ali moribundando e fazendo acordos para receber uns parangolezinho a mais, para ter um carguinho, para assinar uma coluninha, para ter um saláriozinho, que no final do mês tudo bem, vai lhe pagar as contas, mas não lhe dá o que é principal no jornalismo, credibilidade e moral histórica. Nós vamos continuar dizendo, foi golpe! Parabéns, Luiz Inácio Lula da Silva, continue assim, como disse a Erundina, porque a gente precisa
de presidentes, de políticos que defendam a democracia. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Vai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos.